tudo bom com vocês? Um prazer iniciarmos aqui mais um podcast da Liderança Outlier, nosso 7º episódio. E hoje com uma pessoa super querida, trazendo aqui para vocês um baita amigo, mentorado, um profissional excelente, o Davi Brandolis. Ele tem várias histórias para a gente contar, eu tenho certeza. Não perca esse episódio, porque tem vários aprendizados aqui. E aí, Davi, tudo jóia? Tudo ótimo, que prazer. Que bom ter você aqui. Obrigado pelo convite. Olha, foi difícil, viu? Foi bem difícil não conseguir. Foi tanto assim. Não fala isso. Agenda complicada, Davi. Um pouquinho da distância, mas a gente tira. Exato, ele tá no Rio de Janeiro com a família, com a esposa, com as filhas lindas, né, Davi? 6 anos já, Márcia. Isso mesmo. Já vamos começar contando quem é o Davi, para as pessoas poderem conhecer um pouco de você. Fala um pouco quem é o Davi. Bom, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Imagina, prazer. É uma pessoa que sempre agrega e gente boa. Poxa, nós queremos sempre perto. Isso mesmo. Mas quem é o Davi? Poxa, o Davi é um jovem sonhador de 45 anos. Olha aí. Casado com a Marcela há 20 anos. Isso. Mais 6 de namoro. Ela é uma heroína. Eu já falo que ela tem passe livre pro céu. Vai direto. E hoje, né, vocês estão comemorando. Hoje, gente. 19 de novembro de 2024, é o nosso 20º aniversário de casamento. Fantástico. E somos pais da Manuela, de 14 anos. Olha aí, o Manu. Da Mariana, de 8. E da Maitê, que completa 2 anos agora, próximo 10 de janeiro. Olha só. E o Davi é um sonhador que sempre prezou muito por pessoas. Adoro estar com pessoas. Minha vida sempre foi baseada nisso, até por causa da relação da igreja que a gente teve, né? Uhum. E valorizo isso, porque eu acredito que quando nós atingimos qualquer objetivo que seja, com pessoas, com aliados, com amigos verdadeiros, fica muito mais legal, né, Márcia? Isso mesmo. Então, eu sempre acreditei nisso, que primeiro a gente agrega, cuida de pessoas, ajuda pessoas, para depois a gente conseguir ter o resultado, seja qual ele for. Isso mesmo, e é fantástico. Eu acho que uma das coisas que a gente troca, eu falo que a mentoria, ela é fantástica, porque é um aprendizado não só de mão única, é mão dupla. Sim. E uma das coisas que eu aprendo muito com o Davi é essa habilidade, né, de lidar com pessoas também. Você é o tipo de pessoa que realmente conquista, é uma pessoa que traz as pessoas para próximo de você. Fala um pouco, Davi, quais os desafios, porque eu adoro os causos, né, também. Contar alguns causos aqui. Você é minha inspiração nisso também. Mas conta alguns causos que você teve com relação à gestão de pessoas, alguns desafios que você enfrentou, positivo e qual foi alguma coisa negativa aí desse desafio mesmo? As coisas negativas. Pra gente dividir aí com o pessoal que está nos ouvindo. Olha, pra gente começar a pensar, né? Uhum. Não existe sempre cenário positivo. A Isso gente mesmo. fala muito disso. Falamos agora há pouco, inclusive, Exato. dos picos e vales. Isso mesmo. Mas eu posso trazer alguns casos aqui, tanto positivos quanto negativos, né? Hoje eu consigo pensar nessa questão de equipes, de pessoas, de valorização a mais de pessoas, mas eu já perdi 2 equipes. Olha aí. Por não saber ter tato de lidar com Quem não, né? pessoas, com os momentos difíceis, de vales que as pessoas enfrentavam. E quando nós estamos numa posição de liderança, não é questão de você só priorizar pessoas e esquecer de si. Mas a questão é que você estando num cargo, claro que a gente fala sempre de parceria, Isso eu mesmo. uso esse termo, parceria horizontal, Isso mesmo. mas existe a questão hierárquica. E a pessoa que faz parte de uma equipe, ela enxerga o seu superior como um super-herói ou como uma pessoa que, ele não passa por problema. Mas passamos. E mesmo quando nós estamos passando, é importante para as pessoas da equipe verem que nós nos preocupamos com elas, que nós estamos sempre dispostos a estender a mão. É claro que depois existe o efeito do constrangimento positivo. Isso. Quando a pessoa sabe que você estava vivenciando uma situação difícil, ela vem e te pergunta, pô, você estava passando por aquilo Olha aí. e eu nem soube, você ainda me ajudou, ainda fez isso. Perfeito. Sim. Por quê? Porque esse é o papel do líder. Exato. O papel do líder é conseguir, principalmente, ter a gestão emocional. É exatamente o que eu escrevi aqui agora. Exatamente. Eu aprendi muito com você. Olha aí, e é muito interessante, né? Eu falo muito isso, Davi. Em alguns momentos, nós temos que ser esse exemplo que nós buscamos
no outro. Não adianta, no meio de uma crise, você ter um gestor mais despirocado do que você. Vai te atrapalhar muito mais. Vai te atrapalhar muito mais. E neste momento não é olhar o problema. Vai ter um momento que você vai olhar o problema. Mas você tem que buscar, no momento de crise, a solução. E tem líderes que em alguns momentos de crise ele fica apontando culpados. E aí não adianta de nada, você vai perder uma baita de uma energia, né, um desgaste com a equipe, ao invés de você resolver o problema rapidamente. Isso já aconteceu com você em alguns momentos? Já. Terem líderes nesse formato também? Eu já fiz isso, Mari. Olha aí. Olha a nossa Mas vulnerabilidade. não conta pra ninguém, é só aqui, tá bom? Mas eu Olha a já nossa fiz isso. vulnerabilidade. Aham. O que acontece? Eu era jovem no posto que eu havia assumido. E o grupo do pessoal lá do escritório que eu fazia parte, eles vieram pedir algumas coisas para mim. E o resultado da turma estava péssimo. Eles estavam enfrentando um momento difícil, eram pessoas muito boas. Olha aí. Qual que foi a minha reação? Falei, pô, gente, isso na frente de todo mundo. Foi vocês estão me pedindo como leão e tendo resultado de gatinho. Foi exatamente isso. Eu perdi a turma. Claro. Então, claro, depois eu tive que fazer um trabalho árduo para conseguir reconquistá-los, mas eu sei que ali 100% foi falta de gestão de palavras minha. A gente ainda vai falar disso hoje aqui. Não, com certeza. muito interessante. Eu falo que a gente precisa entender o pensar antes de falar, né? Porque quem fala, esquece. Quem ouve, não. E traz uma dor significativa. Claro que traz. Principalmente no momento de crise, que você tem que resgatar as pessoas para você poder ter resultado. Eu tive também um caso bem interessante. O Bonito hoje não está aqui com a gente, né? O Cleverson, hoje meu parceiro, não está aqui. Eu estou aqui com o Davi, levando o nosso podcast fantástico aqui. Maravilhosamente. Mas uma coisa muito interessante aconteceu conosco também numa empresa, lidando com o cliente, no meio de uma crise muito grande, né? Porque eu trabalhei sempre na área de TI, né, Davi? Eu falo que tem um gap muito grande entre aquilo que o cliente quer e aquilo que TI entende. Se você não coloca o negócio na frente, né, você vai entregar um produto que não está alinhado, porque muitas vezes, gente, o cliente ele não tem uma noção daquilo que verdadeiramente ele quer. Né? E nós temos que traduzir para uma visão de negócio. Mas se você tem uma pessoa que é só um excelente técnico, por isso que aí vem um baita de habilidades e competências, será que é só o técnico que importa? Ou em alguns momentos você tem que traduzir esse techniquez numa visão de negócio que gere resultado para o cliente? Eu vejo que sempre. Exato. Sempre. E você viu como a valorização desse profissional cada vez mais tem um valor diferenciado no mercado? Porque senão você precisa de um tradutor entre o técnico, a pessoa que entende do negócio e o cliente. Você tem, conta aí algumas Com certeza. dessas experiências. É muito normal a gente vivenciar situações nas empresas onde nós vemos um gestor muito capacitado tecnicamente, mas na tratativa é uma pessoa arrogante, altiva, aonde ela vai usar palavras extremamente pesadas de forma velada, que depois que você sai da sala de reunião, aí você começa a refletir e fala, poxa vida, essa pessoa, na gíria, tá tirando, não pode ser. Então, o cuidado é extremo. E eu me lembro de uma situação com um membro do meu time, só uns anos atrás. Ele estava passando por uma situação muito delicada, havia se divorciado, ficou sem nada, estava morando de favor na casa da mãe, perdeu tudo. Para ajudar, até o carro dele teve que fazer troca do motor, para você ter uma ideia. Tudo, né? Foi tudo. Uma vez. E assim, ele já estava fragilizado pelo momento. Claro. Era um leão de trabalho, leão, que eu já tinha visto como ele conduzia o trabalho em vias normais. E eu me deparei com aquele profissional acuado, triste, se sentindo totalmente não merecedor daquilo, não tinha recurso nem para almoçar. Puxa vida. Eu via que o pessoal ainda ficava olhando, alguns tiram sarro ainda, né? Fala, olha lá, o fulano, tá ruim, né? Tá no pó. Mas aí, o que eu lembrava? Não posso expor. Isso é uma lição valiosíssima para a liderança. Então, se você nunca ouviu, anote e grave isso, que isso é para a vida. Fantástico. Todo e qualquer elogio, sempre em público. Isso mesmo. Até valorização. Uma coisa na minha rede social. Postou mesmo. Isso mesmo. E o que for de ensino, de correção, sempre no particular. Isso mesmo. E aí, no particular, eu conversei
com esse profissional. E ele me explanou tudo, eu entendi. Olha aí. E a gente tinha um restaurante lá perto, que a cada 8 ou 10 refeições a gente ganhava um voucher, que era um restaurante aquilo que poderia comer à vontade. Então o que eu comecei a conversar com alguns amigos parceiros que eu sabia que eram boca fechada. A gente pegava aqueles vales, eu guardava. Quando ele estava no escritório, que ele não ia sempre, ele revezava um pouco, morar longe. Eu passava e deixava no bolso dele. Trabalhava de camisa social, passava, punha, aí ele só olhava. Isso mesmo. Às vezes olhava o olhinho dele marejando, assim, só acenando, já entendia. E aqui ele virou um amigo para a vida. E é exatamente isso que a gente traz de resultado, eu falo, né? Qual é a marca que nós estamos deixando com algumas pessoas? E você falou de errar muito, né? Quando eu fui líder muito nova também, eu acho que nada nessa vida é por acaso, gente. Tudo aquilo que a gente passa tem uma missão para nos transformar e ajudar o outro, né, Davi? A gente acredita muito nisso. E eu cometi muitos erros como líder muito nova, porque uma coisa é você liderar o seu próprio trabalho, outra coisa é você movimentar pessoas para resultado. E como eu tinha uma régua muito alta comigo mesmo, perfeccionista, resultado. Adivinha o que acontece quando você vira líder? Se frustra. Exato. E você vai começar a medir o outro com a mesma régua que você tem para você. É impressionante. Esse eu falo que é uma virada de chave. Quando as pessoas entendem que a todo momento ela está validando o outro com a perspectiva e com a lente dela. Então, quando você se transforma, eu falo que se transforma mesmo, tá? Porque é uma transformação, né? Para você poder, uma coisa é ser líder pela nominação. Você pode ser líder pela nominação, mas você movimenta pessoas sem ter título por trás? Aí é diferente, né? Totalmente. Você falando disso, me lembrei, acho que eu compartilhei com você, do que eu pude vivenciar. Infelizmente, a minha atitude acabou não sendo a melhor. Me conta. Um amigo que a gente sonhou muito tempo em trabalhar junto, até que um belo dia, numa das seguradoras que eu passei, conseguimos, levei para trabalhar, mas por eu justamente medi-lo com a minha régua, acabei espanando ele como profissional. Um baita cara. Você vê? E acabou que a amizade, depois de um tempo, distanciou. Claro. Mas gerou dor, né? A maior lição que eu tirei disso tudo, até em conversas com você, foi exatamente de não medir com a régua, respeitar, entender o time de cada um. Até mesmo as questões de frustração, de anseios para a vida. Isso mesmo. Enfim, são lições que a gente aprende doendo ali dentro. Exatamente. E a maior parte das vezes a gente aprende na dor, né? E não no amor. Aí que vem a grande... Infelizmente. Exato. Eu falo que quando as pessoas chegam até mim, Davi, é muito interessante, né? Eu falo porque ela já tentou de tudo, né? É interessante isso, né? Eu falo que tá na UTI, tá no tubo, né? Já tentei de tudo, o relacionamento tá super ruim. Por quê? Porque quando na hora que nós começamos mentoria, você não vai olhar só um único papel que a pessoa executa. Você vai olhar todos os nossos papéis, porque nós não temos como dividir o ser humano, né? Ele é um ser completo em todos os seus papéis. E é interessante que quando você vai olhar, eu estava com mentorado a semana passada, eu falei, olha só, vamos analisar os seus resultados, né? No profissional, olha como você deslancha. Pare e pensa aquilo que você faz de melhor no seu papel de gestor. Nossa, Márcia, eu sou muito objetiva, eu sou clara, eu digo o que eu quero, com muito respeito. Eu falei, agora vamos para a vida pessoal, né? Que é onde a gente sabe que está com o maior desafio. Como que você lida na vida pessoal? Ah, Márcia, eu não falo, eu tenho medo de magoar. Tudo aquilo que você é tremendamente objetivo de um lado, você deixa a desejar no outro. Sim. E aí, adivinha o que acontece? Um gap, né? Sim. Aí você vai vendo os distanciamentos em alguns momentos, né? Mas por que você acha que isso acontece, Davi? Agora a sessão de mentoria aqui. Agora a pergunta de mentoria, né? Por que você acha que isso acontece? Porque nós somos tão bons em um lado e em alguns a gente se protege e deixa a desejar. Olha aí. Olha, Márcia, eu vejo que, até pela minha própria experiência, às vezes nós não queremos misturar as coisas, mas que no fim... Tudo está misturado, tudo faz parte da mesma coisa. E quando a gente não consegue encontrar equilíbrio entre essas coisas, se eu puder resumir a palavra para isso tudo, é equilíbrio. Exato. Todas as vezes que eu tive as áreas da minha vida
desequilibradas, eu sofria de alguma forma. Então, poxa, se eu estou passando um momento péssimo na minha vida profissional, é porque em algum momento eu desequilibrei. Pode acontecer de um golpe, como já falamos sobre isso, como eu já vivenciei também, sim. Perfeito. Mas é uma situação pontual. Agora, quando o desequilíbrio é causado pela nossa atitude ou falta de, Exato. aí a situação é um pouco mais delicada. Isso é a mesma coisa no trabalho. Eu aprendi há um tempo atrás com um dos líderes que eu tive, um cara que eu admiro muito, chamado Humberto Madeira. E ele falou que a prosperidade, na visão dele, era justamente todas as áreas em equilíbrio, em conformidade. Então, se eu ganhei muito dinheiro, mas a minha saúde está detonada, eu só ganhei dinheiro. Se eu ganhei muito dinheiro, estou muito saudável, perdi minha família. Cara, você só está sarado e ganhou dinheiro, e rico, sarado rico. Você é próspero, você ganhou dinheiro. Agora, eu tenho uma boa condição, eu vivo bem, estamos felizes, minha família em conformidade, a minha parte espiritual, profissional, tudo ali em equilíbrio, aí eu estou sendo próspero. Ainda eu perguntei para ele, eu falei, mas Humberto, e dinheiro nisso tudo? Porque prosperidade, você tem que ter ali sonhos, alvos, atingimento de metas. Cada um tem o seu nível de sonho. Isso mesmo. Então, se você está atingindo, crescendo, satisfeito ali com o que você tem, você está sendo próspero, deixando a sua mensagem, o seu legado. Então, foi um pensamento interessante que eu aprendi. E é uma forma, uma perspectiva diferente. Eu falo que tem fases e tá tudo bem quando você entende que tá tudo bem, é maravilhoso. Tá tudo bem, tá maravilhoso. Quando você entende que algumas áreas da tua vida vai precisar de mais atenção. Sem dúvida. E é picos e vales, tá? Eu falo que só vai ser pico quando for dessa para melhor. Então, tem alguns momentos que eu vou ter que dedicar. Então, no trabalho, é um projeto que tem começo, meio e fim, que vai me dedicar horas de sono, períodos em que eu vou me dedicar alinhado com a minha família, e isso é muito importante. Agora, o problema é quando isso vira a regra e não a exceção, e você acaba roubando, eu falo assim mesmo, tá? Horas preciosas de pessoas que você ama, o tempo que você poderia estar com as suas filhas, e você está roubando horas constantemente. Imagina como que você vai ficar com os seus débitos aí, né? E a pessoa vai ficar com aquele sentimento de culpa o tempo inteiro, né, Davi? Sem dúvida. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Total sentido. Isso é algo que a gente conversa muito. E o fator do equilíbrio, ele é bom para tudo. Exato. Inclusive nas horas trabalhadas. Perfeito. É claro que, como você bem mencionou, tem momentos na vida que a gente vai precisar se dedicar, vai mergulhar em um projeto, mas, poxa, eu já romantizei muito a questão de você falar, poxa, trabalho 18 horas por dia. Isso. Você é louco. Ou você vai infartar, ou vai ter um AVC, ou vai perder sua família, porque viver dessa forma não é vida. E o que você falou faz muito sentido, é romantizar, e eu já fui assim também. Eu tenho uma tendência fortemente, se eu não tomo cuidado, a ser workahólica. Eu tenho realmente porque eu amo o que eu faço. Então não é trabalho, acaba virando um prazer. Mas as outras pessoas também necessitam de tempo e dedicação, né? E muitas vezes a gente espera que o outro faça mesmo que nós, aí que começa a complicar. Porque se eu faço dessa forma, eu espero que o outro faça. Então, você começa a criar expectativas que não são atingidas dentro de uma sociedade, de uma parceria, de um relacionamento como um todo, né? Começa criando esses gaps. E falando de gaps, né, que a gente está falando aqui, equilíbrio, qual é uma das principais habilidades de gestores que hoje, com toda essa sua experiência, com todos esses picos e vales, você entende que um gestor tem que ter, Davi? Olha, o que eu aprendi, Márcia, a primeira coisa é enxergar pessoas como pessoa. Perfeito. E isso tem que andar junto com caráter. Perfeito. Porque um líder que não enxerga seus membros de time, as pessoas que vão se doar, sonhar junto, porque a liderança, eu não estou nem pensando no ponto de você ter pessoas ruins na sua equipe, porque se você tem pessoas ruins, de duas uma, ou você não sabe recrutar, exato, ou você não está sabendo passar a sua visão para a pessoa sonhar junto com você. Porque acho que esse é um grande desafio, a gente conseguir
convencer, não coagir ou forçar, mas convencer, convidar esse profissional a aceitar o seu sonho, aceitar a sua visão Perfeito. e querer caminhar junto com você para atingir esse objetivo. Então esse é o grande X da questão. Agora, para as pessoas enxergarem você como líder, te dar credibilidade, acreditarem em você, primeira coisa, você tem que enxergá-las como pessoas. Isso mesmo. E ter caráter. O que seria ter caráter? Cumprir com o que você prometeu. Uhum. Se teve ali uma questão combinada, cumpra. Cumpra, é simples. Ah, mas mudou no meio do caminho. Cara, comunique. Comunique, alinhe. Por quê? Porque expectativas alinhadas, o nível de frustração se reduz drasticamente. Pode acontecer? Claro, pode, mas ele se reduz. Então, na minha visão, acho que são duas coisas. E eu não vou nem mencionar a parte de você conhecer o teu trabalho, porque isso é obrigação. Exato. A gente está falando aqui de É o pontos técnico, extras, né? O ponto exatamente. técnico, se você não conhece tecnicamente o seu produto, você não tem nem que estar sentado nessa cadeira. Eu brinco, nem desce pro play, né? Nem desce pro play. Nem desce pro play, Exatamente. porque você vai para uma posição que você tem que ter as habilidades técnicas. Um ponto interessante, Davi, eu falo que você, como líder, e a empresa, de uma forma geral, pode até comprar o tempo da pessoa. Porque você paga pelo tempo. Dúvida. Mas o comprometimento, a garra, a energia, você não paga, você conquista. Exato. E como você faz, eu falo, né? Volta para você. Olha como você está interagindo com pessoas para que elas realmente tenham essa vontade, essa garra de estar com você, caminhando aí, como você disse, né? Desse lado, junto com você. Sem dúvida. E uma forma que as pessoas ou não valorizam ou até mesmo não veem a importância nisso, mas é investir tempo com pessoas. Exato. Invista tempo em conhecer pessoas do seu time. Invista tempo como? Num almoço, num café, fora do momento de trabalho. Até mesmo num evento fora do corporativo, ali de forma descontraída. Por quê? Porque ali você vai conseguir de fato conhecer o que a pessoa gosta, o que ela sonha, como ela é em família, Isso mesmo. o que ela quer de futuro. E isso foi uma coisa que eu aprendi, que eu sempre investia tempo. Olha aí. Eu, a cada 2, 3 meses, com as equipes que eu tive, aliás, a gente falava muito sobre isso, você me ajudava até com os perfis. Muito legal. Mas o que acontece? Quando eu separava uma semana a cada 2, 3 meses, uma semana inteira para conversar com todo mundo, era bastante gente. Isso mesmo. Tinha gente que vinha me perguntar, cara, você é louco, você fica o dia inteiro trancado nessa sala ouvindo todo mundo e o pessoal vai querer choramingar, vai querer falar, vai querer pedir coisa. Não era isso. Exato. O primeiro, o segundo papo, até era. Mas quando você começa a se interessar realmente, como que tá a sua esposa? Você comentou comigo semana passada que sua esposa passou por uma cirurgia. Como foi a cirurgia? Ela tá recuperando? Tá precisando de alguma coisa? Te indica um médico. E isso acontece. Exato. Como que tá o Você seu se filho? importa, né? Você fez aquela prova da faculdade? Como é que foi? Isso mesmo. E outra, você está tirando a pessoa, às vezes, de um momento que é extremamente estressante e desgastante para ela no dia a dia. Que às vezes ela está se consumindo psicologicamente, emocionalmente, mesmo. E acontece por muito. imaginar, e a nossa mente fantasia várias coisas. Às vezes o problema nem aconteceu ou nem vai acontecer, mas na sua cabeça ele está lá, enorme. E você num bate-papo desse, você vai quebrando. E a pessoa até tem a oportunidade de perguntar, fala, poxa, o que você está vendo do trabalho? Eu pisei na bola. Você pisou na bola. Isso mesmo, a pessoa se compromete. Observava às vezes. Mesmo. E você conectava. Então eu brincava com os líderes diretos que eu tinha nessa última experiência que eu estava. Falava para eles, conecta o coração da sua equipe com o seu. Por quê? Porque o coração conectado é muito mais fácil da sua equipe aceitar o seu desafio, o seu sonho e correr junto com você. Exato. E pode parecer romântico isso. E eu falava isso para eles também, sempre comentava, não é romântico. Olha aí. É simplesmente você investir tempo e se interessar pelas pessoas e perguntar, entender nome. Fantástico. E eu fazia questão, imagina, Rio de Janeiro, eu ia da Barra para o centro, quase todos os dias. E muita gente voltava também. Como eu conheci pessoas brilhantes da manutenção, das assistentes dos andares, da faxina. Tinha uma senhora lá,
ela aposentada, tinha sido gerente de treinamento do McDonald's. Você vê, olha as experiências. E eu falava, o que você está fazendo aqui? Como Aham. assim? Ninguém nem sabe quem é você. E eu via que ela fazia o trabalho assim, uma pessoa que conversando era Sim. diferenciada. Exato. Quando ela contou a história dela para mim, Olha que fantástico. era uma pessoa que até hoje eu tenho contato, a gente se comenta fotos de rede social, Você nos vê? encontramos na rua outro dia, nos abraçamos. Eu nunca teria conhecido se eu não tivesse investido tempo, ao invés de eu vir no meu celular ali, ó, passando foto, Exato. Yeah. rolando o Instagram, a linha Isso do tempo, mesmo. não teria conhecido. Exatamente. Então, invista tempo em pessoas. As pessoas vão muito pro virtual e esquece do pessoal, Do pessoal. né? Eu falo que esse ponto que você falou é fantástico, investir em pessoas e antes invista em você mesmo. Porque para eu conhecer pessoas, eu preciso conhecer a mim mesmo. E lembra o que eu comentei, né? Eu falo que a gente muda de nível quando você entende que eu estou olhando para o outro como a mim mesmo. Então, eu estou validando o outro com as minhas perspectivas, com as minhas necessidades, com a minha forma de ver o mundo. E o outro é totalmente diferente. Antes de eu vir para cá, para o podcast, eu estava numa mentoria, exatamente falando com o meu mentorado isso, né? As expectativas não atingidas. Mas eu falei, mas expectativas de quem, cara pálida? Né? Você já ouviu bastante isso. Sua ou do outro? Não, Márcia, minha. Eu falei, mas quem disse que o outro ele vai ser igual a você, nesse caso o sócio? Ele pode estar agregando numa forma diferente daquilo que você vê. Então tem que ter conversa, tem que investir em tempo, mas quando a gente trabalha conhecendo o nosso perfil comportamental, que é uma das coisas que a gente falou bastante, né? E a gente fala bastante, conheça seu perfil comportamental, entenda aquilo que você faz muito bem, que você surfa, isso tranquilo, Sim. mas e aquilo que me gera dor? Aquilo que eu tenho que estar consciente para poder fazer, porque muitas vezes, né, é onde você vai ser mais testado. Sim. Né? E Sem aí? dúvida. E você está comentando aqui, eu estou lembrando de uma coisa que eu aprendi com você, Márcia. Me conta. Que é extremamente importante saber o que desperta gatilho na gente. Olha aí, exatamente. Por quê? Porque se nós estamos, às vezes, num Isso ambiente mesmo. de estresse, um momento de entrega a algum projeto, e esse gatilho é despertado de uma forma que nós não nos conhecemos, Exato. a gente pode perder a linha. Perde. E perdendo perde a linha, a gente perde a razão. Perdendo a razão, geralmente impacta sempre pessoas, porque a gente perde pessoas. Então, olha o efeito cadeia negativo que acaba acontecendo. Então, saiba quais são os seus gatilhos e trabalhe. Viu que o gatilho ali está querendo manifestar? Exatamente. Pede licença, Uhum. vai dar uma volta no quarteirão, toma um café, toma um Exato. copo d'água, respira fundo e volta para não tomar decisão nenhuma de cabeça quente. Exatamente. Eu gosto muito de trazer uma metáfora nesse momento. Eu falo que imagina aquele jogador, você já deve ter me ouvido falar, aquele jogador que está em campo e a vida não é fácil, né? A vida não é justa, o fair play. Em alguns momentos você vai levar uma rasteira por trás. Mas se eu cair e levantar e for dar um murro na pessoa, porque eu tô naquela emoção, eu posso até estar certo, porque foi a pessoa que me deu uma rasteira por trás. Mas na hora que eu reajo de um formato que não deveria, pela emoção, porque todos nós somos dominados pela emoção, eu vou estar sendo punido, porque eu posso ser expulso, sim ou não? Sem dúvida. Certamente. Sem dúvida. E pode até ser que aquela pessoa que fez de caso pensado continue no campo. Mas eu vou estar sendo julgado pelo quê? Pelo aquilo que fizeram comigo ou pela atitude que eu tive perante a situação, como eu reagi perante a situação. Olha só que interessante. Então, a todo momento, nós não podemos controlar o outro. O que a pessoa faz conosco, né? Mas eu posso sim controlar, né, milésimos de segundos, porque a emoção é muito forte, mas eu posso pensar em como eu reajo diante de uma situação. Sim. E se você não tiver, que foi o que você comentou, né, essa gestão das emoções, Acabou. ladeira abaixo. Tinha uma propaganda da MTV há muitos anos atrás, você se lembra? Conta. Tinha uma bola colorida, acho que era vermelha e azul, num fundo preto, que as pessoas iam jogando e a outra pessoa pegava a bola e até que chegou uma última pessoa e a bola estava escrito violência, depois que mostrava, a pessoa furava a bola. Cabe a você estourar essa bola e não passar adiante.
Exato, mas infelizmente eu falo, é interessante, todas as pessoas que a gente começa a fazer mentoria, né? Qual é aquilo que você mais valoriza na sua história, na sua vida? Ah, minha família em primeiro plano. Ah, ótimo, família, você coloca lá. Tá, quanto do tempo de qualidade você está dedicando para essas pessoas que você diz que são as mais importantes da sua história? E tá muito tabulado também. Se eu entendi que cuidar da minha família é trabalho, porque eu fui programado, né? A programação. Trabalho, é prover financeiramente. Pode ser que eu esteja me dedicando tanto desse tempo para dar para minha família essa segurança. Mas será que a sua filha vai entender isso? A sua esposa? Em alguns momentos, Davi, comenta isso. É bem interessante pela experiência. Porque olha só, eu vejo... Vou compartilhar aqui a minha vivência. Perfeito. Meus pais sempre foram presentes. E meu pai, por eu ser filho homem, mais velho, meu pai sempre teve uma ligação próxima. Me lembro de algumas coisas materiais que ele me deu? Sim, me lembro de alguns. Meu primeiro tênis Nike, de um aniversário que eu queria, um modelo legal, Power Blaster, Air Max. Legal. Mas eu me lembro de todas as vezes que a gente foi ao cinema junto, tomou lanche junto. Me lembro dos filmes. Me lembro até do cheiro do perfume que ele usava. E na época ele usava um Azarro. Olha aí. Que outro dia eu tava viajando, a menina me deu um papel. E é muito louco a memória afetiva. Isso mesmo. Porque eu tava passando desapercebido com as minhas meninas, tudo. Isso foi agora, recente. Eu peguei o papel no Duty Free e... Meu Deus, eu fui lá atrás, eu lembrei do filme A Volta do Capitão Gancho com o Robin Williams, que eu tava com meu pai no Fusca bege dele, que depois a gente foi no McDonald's. Falei, caramba, que maluco, eu liguei pra ele na hora. E eu perguntei pra menina que me deu, falei, que perfume é esse? Azarro. Falei, pai, contei pra ele, pô, eu usei muito esse perfume. Olha. Que muito louco. Então, muito louco. Ele esteve presente. Lembro das vezes que a gente andou de bicicleta junto. Isso é uma memória que a gente tem em família. Muito legal no Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo. Na praia, que eu cresci indo muito a Itaém. E, poxa, a nossa diversão em família era ir pra praia, andar de bicicleta e tomar um sorvete. Minha irmã pequenininha na cadeirinha. E hoje eu faço isso com as minhas filhas. Olha. Então, comentei contigo que eu ia muito ao centro. Hoje a gente mora no Rio. Mas eu ia todos os dias. Saía cedo, voltava tarde. O tempo que nós tínhamos era de final de semana. Exato. Que muitas vezes, infelizmente, a gente tem que puxar força ali do fundo para sair, às vezes num sábado, que tudo que você quer, às vezes ficar largado no sofá. É isso mesmo. Tomando ali sua Coca-Cola ou sua cervejinha gelada, mesmo. assistindo o programa, mas querendo gerar a memória afetiva com elas, saía. E eu tenho trabalhado de casa com a minha corretora, as mudanças que nós tivemos, que você acompanhou. E tem sido tão gostoso, Márcia. Por quê? Porque às vezes, enquanto a Marcela busca as meninas da escola, eu desço com a pequenininha, vou no playground do prédio, brinco. Então, a ligação tá muito forte. E ela é uma figura, ela agarra assim, fica que nem macaquinho no pescoço, assim, é uma delícia. Eu trabalhando muito em casa, as meninas não atrapalham em nada. A minha de 8 anos, sempre que ela passa, como lá é muito calor e a minha sacada é arejada, às vezes eu monto meu escritório na sacada ali, quando eu não tenho vídeo para fazer nada. Perfeito. Ela passa, dá um beijinho e sai. Ela passa de novo, dá um beijinho e sai. Que delícia. Abraça, sai. Então, são coisas que não tem preço. Não tem preço. A gente veio a São Paulo desde quinta-feira, ela foi para casa da prima, voltou. Ontem que ela chegou. Não, imagina, eu tava sem vê-la direito desde sexta-feira. Olha aí. Ela deitou do meu lado ali. Pai, eu tava com saudade de você, porque eu nem te vi esses dias. Olha aí. Eu brinquei com ela, falei, você fugiu. Eu fui pra casa da tia Cacá, né? Mas são coisas que ela nunca vai esquecer. Isso mesmo. Os filhos vão esquecer do tênis que a gente vai dar, pode esquecer com certeza. do restaurante caro, mas eles não vão esquecer da companhia, do sentimento ali de união que isso gera. Mesmo. Eu falo que, vamos para um lado, pegar pesado agora, tá, gente? Mas é bem interessante. Meu marido trabalha na UTI, né, de um hospital, e ele fala que ninguém nunca, estando numa situação muito difícil de saúde, vai lembrar da reunião que não atendeu, né? Daqueles problemas que ele enfrentou. Não, ele vai buscar sempre o apego esse emocional, a família, as pessoas que estiveram junto, a essas memórias afetivas. Então, a gente se distancia um pouco
ou muito, dependendo do caso, daquilo que verdadeiramente importa. Mas faça uma lista, olha aí, já uma atividade aqui de mentoria, você que está me ouvindo agora. Faz uma lista daquilo que verdadeiramente importa para a sua história. Muito bom. E quanto do seu tempo você está dedicando, percentualmente falando, para aquilo que verdadeiramente importa na sua vida. E nós entendemos, somos executivos de resultado, trabalhamos, dedicamos tempo, projetos, aquilo tudo que a gente falou, mas tem coisas que a gente não consegue voltar atrás. É o tempo passado. E eu tenho grandes dores aí, eu fui executiva há muito tempo, na época de carreira, né, forte. Meu filho pequeno, eu tive que viajar muito, grande corporação. Então, por mais que a gente tivesse junto em alguns momentos, mas foram muitas horas dedicadas ao trabalho. E a gente sabe que não recupera. Então, eu falo que agora, né, ele casou, tá morando com a namorada, não casou ainda, tá morando com a namorada, mas já não tá em casa. E eu falo, puxa vida, cada segundo, como que iria ser feito diferente, mas por isso que as vós, né, elas recuperam tudo lá no neto, a gente vai aprendendo a isso. Minha mãe fala isso. Eu preciso fazer por eles o que eu não fiz por vocês. Por quê? Porque a gente está exatamente naquela fase de crescimento profissional. Em alguns momentos a gente tem que olhar e fazer essa reflexão. Por isso que eu falei que nada é por acaso. Tudo aquilo que a gente vive, a gente tem. Eu falo que onde está a sua dor, está a sua missão. Sua missão de vida é ajudar pessoas a não cometerem os mesmos erros em alguns momentos que você cometeu. Porque a gente consegue, né, ter resultados, né, tendo, em partes, esse equilíbrio que nós estamos falando aqui, né? Sim. Fantástico. E me diz uma coisa, Davi, como a mentoria, ela te ajudou a você trazer essas reflexões, ver de uma forma diferente a sua vida? Porque a gente estava aqui falando, né? Quanto tempo a gente está juntos já em mentoria? Quase 6 anos. Exato, e as pessoas falam, o processo acaba, depois a gente vai ter aí, né, umas revisões de processo. Mas o que a mentoria te ajudou, Davi? Márcia, eu sempre falo para você do quão grato eu sou pela nossa conexão e por tudo que você sempre ajudou e ajuda, né? Uhum. Mas eu vejo que a mentoria, ela me ajudou não só na forma de enxergar que as pessoas não são iguais a mim. Exato. Eu não posso esperar que seja feito algo que não está no meu controle. Isso foi uma coisa que você me ajudou demais, porque o nível de frustração é elevado e não muda. Olha aí, exatamente. Mas a questão da mentoria é entender meu perfil, entender e saber como identificar os meus gatilhos, as coisas que me agradam, como me posicionar. E também a como passar essas coisas para as pessoas através de técnicas como você ensina. E ensinou várias técnicas boas, ferramentas boas. Fantástico. Que a gente coloca ali literalmente no papel para conseguir chegar num funil ali e falar, poxa, é isso aqui. Então, eu sou muito grato por esse processo todo. E eu uso, viu? Eu copio um monte de coisa e uso até com as meninas. E é exatamente isso que eu falo. Utiliza, né, com sabedoria, porque tem algumas coisas que eu falo, olha, presta atenção que a informação que você vai ter agora, você vai passar de nível. O que significa isso? Para você utilizar esse conhecimento todo para o bem. Porque tem muitas vezes que a gente conhece a alma humana e a gente vê aí, né? Eu não vou falar para o mal, né? Mas as empresas de marketing, como elas conhecem mais a alma humana do que os psicos da vida, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, porque elas utilizam esse conhecimento usando os gatilhos emocionais para vender aquilo que você nem precisa, né? Eu falo, você chega em casa com o negócio e fala, mas nem precisava mas comprei, né? Pelo impulso. E é natural. Se você conhecer como funcionam esses impulsos e como você pode utilizar para o bem, né? Trazer as pessoas, mostrar. Eu falo, Davi, que a minha missão é converter talentos
em resultados. Por quê? Tem pessoas que têm um baita talento, né? Mas ela não utiliza esse talento da forma correta para grandes resultados. E aí vem uma passagem da Bíblia, eu gosto muito de falar com você, né? Sim. Exatamente, aquele senhor, né, que vai e dá os talentos para os seus Seus funcionários. né, para as pessoas que ajudam ele, né? Então ele dá 10 talentos para um, 5 para outra. E 2 para Exato. o terceiro. Exato. E aí quando ele volta, ele pergunta, e aí, o que você fez com os seus talentos, para aquele que deu 10, né? Olha aqui, eu tripliquei os meus talentos, né? Bom servo, você realmente conseguiu triplicar os seus talentos. E você que ganhou 5, olha só, dobrei esses meus talentos, estão aqui, né? Também, bom servo, tá aqui mais responsabilidade. E aquele que ganhou 2 ou 1, né? Depende, né? Foi um. Eu escondi o meu talento, porque eu sei o quanto severo Enterrei. você é. Eu enterrei o meu talento. Mas espera lá, você não utilizou esse talento ao mundo, você não propagou. E muitas vezes é isso que a gente faz. Olha, Davi, que interessante, quando a gente vai ver o talento que você veio ao mundo, eu falo aquilo que você veio ao mundo e recebeu como uma dádiva, será que você está utilizando para doar ao outro? Olha como a gente aprende tanto, tudo se resume né? a pessoas, né, Márcia? Exatamente. Tudo sempre se resume a pessoas. É fantástico quando você entende o resultado, é claro, é aquilo que nós falamos. Ninguém está romantizando. O técnico você tem que ter, é claro, é o passaporte para você entrar no play. Mas o que diferencia um grande profissional de outro é o resultado de saber lidar com pessoas, né? E é interessante, Davi, eu falo, se você pudesse deixar uma mensagem, né? Aquela mensagem maior para todas as pessoas que estão te ouvindo, falando aqui para essa câmera, qual a mensagem que você deixaria para as pessoas? Falando, olha, aqui está o de mais precioso que eu tenho descoberto nessa minha missão de vida como líder, marido, filho, todos os seus demais papéis. Qual seria essa mensagem? Eu posso dividir essa mensagem em algumas partes aqui, bem breves, para te agregar aqui para a sua vida. Primeira coisa, cuida do teu coração. A gente falou aqui da questão da Bíblia. A Bíblia é um livro de sabedoria que eu amo e procuro sempre ler e seguir. Lá fala para a gente guardar o nosso coração, porque dele procede todas as questões da alma. Então, cuida disso, se conheça. A questão da mentoria não deixa de ser um cuidado. Então, cuidar da sua fé, cuidar da sua alma, cuidar dos seus pensamentos, encher a sua cabeça de coisas que vão te agregar. Estudo, meus pais sempre falavam isso pra gente. Estude e se prepare. A economia do país pode quebrar. Exato. Nunca vão tirar o conhecimento da gente. Então, se prepare. Invista tempo no que é importante. Se você valoriza a sua família, invista tempo com a sua família. É claro que você não vai ser oposto ou extremo, perdão. Você vai ser extremo. Nós falamos aqui de equilíbrio. Exato. Ache o equilíbrio. Lembre que o momento difícil não define quem você é. A vida faz parte. Falamos aqui de picos e vales. Isso. O momento difícil serve para você usar aprendizado, se fortalecer e alavancar. E usar essa experiência para ajudar outras pessoas a não caírem nessa mesma situação, ou até mesmo as que caíram poderem sair de forma mais rápida e facilitada com a sua ajuda. Fantástico. Nossa, fantástico, é exatamente interessante, né? Hoje eu estava falando de um livro, eu trouxe ele aqui, o 8º Hábito. Eu fui fazer 3 anos consecutivos, eu fiz um treinamento com o Steve Covey lá fora. E o Steve Covey, ele foi considerado um dos papas aí, né? Sobre gestão de pessoas. E interessante que lá naquela época, no ano 2000, ele falava que nós somos um quadrante. Olha que interessante, que tem muito do que você falou aqui agora, Davi. Ele fala que nós somos o quociente físico, né? Então, você investir nessa máquina, você garantir que você está cuidando de você mesmo. Nós somos o quociente emocional,
que é investir nas nossas gestões das emoções, garantir que a gente está buscando entender os nossos gatilhos, as oportunidades que nós temos de melhoria, né? Que está tudo bem, você reconhecer que você não vai ser perfeito e perfeição não existe nesse mundo, né? Que nós vamos estar evoluindo constantemente. O QI, quociente intelectual, que é o estudo aqui que você falou, né? De nós buscarmos esse estudo e garantir que nós estamos aprendendo constantemente. Eu falei que quanto mais a gente estuda, eu estava dividindo aí com o mentorado, eu falei que quanto mais a gente estuda, a gente só sabe que nada sabe, né? Porque conforme você vai vendo, vai ampliando aquelas informações. Você fala, nossa, mas quem já viu tudo isso? Aí você vai olhar lá, tem mais de milhões de pessoas que estão falando sobre algo, alguma coisa que você acabou de aprender, né? Você fala, uau, onde eu estava, né? E o principal que agora estão falando aqui no nosso país, que é o QS, que é o quociente espiritual, que foi aquilo que nós mencionamos. Você pode comprar o tempo das pessoas, que é o QF, o fator físico. Você pode me comprar, me pagar bem. Mas o que? Se você me paga bem, mas você não me trata bem, que é o quociente emocional, será que eu fico? E aí, o QI? Você me paga bem, me trata bem, mas você está utilizando o meu psique? Ou eu estou aquela pessoa que está apertando o parafuso na época lá, né? Que nós temos do Fordismo, a Revolução Industrial, que o ser humano, ele era feito realmente uma pessoa para estar lá, apertando o parafuso mesmo, né? Totalmente operacional. Então, quando você não se sente valorizado, isso te traz uma frustração. E o que é o propósito daquilo que eu estou fazendo, o valor que eu realmente reconheço. E esta geração que está vindo agora, né? Que nós falamos os milênios, a geração Y, Z, a gente vê que são pessoas que buscam propósitos, né? E que viram muitos pais da geração X, né? Trabalhando noite e dia e noite, preso a uma rotina de trabalho, que eles falaram, nossa, eu não quero isso para mim. Então, muitos líderes falam, mas será que hoje nós sabemos lidar com essa geração? Claro que você não vai saber se você está lidando como se fosse a geração anterior. Você tem que ter aí esse aprendizado contínuo que você falou, né? Para conseguir linkar, né? Para conseguir linkar realmente novas oportunidades, novos aprendizados e saber entender o que as pessoas valorizam. E se eu não converso com as pessoas, como que eu vou entender o que valoriza? Ah, mas agora o número de entrada e saída, né, das pessoas, o handover, né, que a gente fala, turnover, né, das pessoas está muito alto. Vai estar mesmo, porque se eles não veem propósito em algumas coisas e eu estou sendo tratado de uma forma, eu não estou falando daqueles que é nem, né, que nem estuda, nem trabalha, eu estou falando de pessoas, porque tem também, né, aquilo que tudo ganhou na mão, mas eu estou dizendo desses profissionais que têm garras e a maioria deles sabe para onde eles estão indo? Para o empreendedorismo. Sim. Olha que interessante, como nós estamos numa virada, né? Todos CLTs antes, pais, filhos de pais CLTs que trabalhavam loucamente das 8 às 18, geralmente entravam numa empresa e ficavam por 30 anos, se aposentavam, e essas pessoas hoje vêm com uma nova forma. Como que você vê isso também? Olha que interessante. Não só a mudança, mas a evolução também, né? Eu lembro quando eu era mais garoto, o que todo mundo incentivava era se forme, arrume emprego num banco, tenha todos os benefícios e se aposente lá. Isso mesmo. Era aquele sinônimo, trabalhou 30 anos na empresa. Eu falava, meu pai, hoje não. O que eu ensino para as minhas filhas é empreendam. Olha aí. Empreendam. Por quê? Estudem, se preparem para vocês empreenderem já de uma forma mais certeira, sabendo que pode ter os escorregões, que faz parte. Faz parte. E o empreendedor é isso, é erro e acerto. Beleza, acertou aqui, vambora. Errei de novo, beleza, acerta a mira de novo, bora. Agora, vai ser refém de líder ruim? Exato. Vai ser refém, às vezes, para comprar o teu tempo de forma que... Exato. Tá ali sugando a tua energia. Ou pior, né? Minando. Minando. E eu vejo essa questão da comunicação, Márcia, a gente vê muito a dificuldade em empresa familiar, né? Eu conversando com um amigo esses dias, ele estava me comentando de uma empresa familiar. Puxa, que desafio que é, porque você pega ali um choque geracional. Isso mesmo. Aonde tem, nesse exemplo, os fundadores dessa empresa
na casa de seus 70, 80 anos. Exatamente isso. Pulou-se uma geração. A geração agora que vai assumir as rédeas e o controle Sim. dessa empresa é uma geração na casa de 40, 50 anos. Tem acontecido choques muito drásticos. Por quê? Porque a distância geracional ficou muito grande. Isso mesmo. Então não tem ali alguém para chegar e conectar. Isso mesmo. Que aí tudo que um fala, o outro acha que está ofendendo. E aí tradutor. o que o outro fala também, o um acha que também está... Ah, não, está querendo me tirar. Cara, não é isso. Isso mesmo. Sabe o que eu fiz? Eu falo que eu sou a doida da certificação, né? Um treinamento que eu fiz que me ajudou muito a ter essa percepção foi a constelação familiar. Sim. Porque você tem que honrar de onde as coisas vieram, mas você tem que aprender também o novo. Então, traduzir isso, eu atendo algumas empresas familiares, é bem divertido, eu digo que é divertido, porque é fazer esse papel realmente de tradutor em alguns momentos, né? Então, é fantástico e é oportunidade, mas tem que começar. Tem que começar. Livro, para a gente encerrar, olha como passou rápido, muito rápido. Passou muito rápido. E um livro que você indica para o pessoal que está nos ouvindo? Só? Eu trouxe aqui Posso 4. dar 2? Pode, vai lá. Vou deixar 2. Uhum. O primeiro que sempre me vem à lembrança é a Arte da Comunicação Não Violenta, Marshall Rosenberg. Comunicação não violenta, Mudou fantástico. a minha vida esse livro. Esse livro eu ganhei de presente de um membro do meu time, isso em 2019, 20. Fantástico. Pré-pandemia, mudou a minha vida. Forma que o Marshall aborda ali das dificuldades que ele enfrentou. Adoro. Eu não vou ficar dando spoiler aqui, mas vale muito a pena. E o outro livro, Chamados para Criar. Olha aí, você Jordan Reynord, se não me falha a memória, é o Reynord. Fantástico. Eu posso te passar o nome do autor Perfeito. Corretamente, até me Se perdoe. vocês quiserem, coloque aí no chat, a gente manda depois. O nome muito do legal. livro é Chamados para Criar. Perfeito. O que ele aborda aqui, bem brevemente? Ele aborda que tudo que a gente faz, os nossos dons, talentos, nós podemos usar para glorificar o Criador, que foi quem nos deu isso tudo. Mesmo. E ajudar pessoas e conectar pessoas também a fazerem o melhor e conseguirem ter êxito. Que fantástico. Eu tô finalizando a leitura, eu tô amando. Que legal. Ganhei do meu amigo Bernard. Exato, eu falo que é fantástico. E aí é que vem, né? O tempo que você tem para você poder se dedicar aos seus estudos, buscar, sim, alguém. Eu falo que a mentoria, ela ajuda também a encurtar caminhos. Será que eu preciso errar para aprender? Eu falo que a maior sabedoria é você aprender com os erros dos outros, né? Porque quantas experiências nós temos, né? Verdade. Que você fala, puxa vida, então não preciso ir por esse caminho. Vá para um caminho mais tranquilo que você vai ter o melhor resultado. Então, o próprio rei Salomão, nas suas cartas lá em Provérbios, ensina que o sábio aprende com o ensino, multidão de conselhos, aprende com o erro dos outros, e o tolo tem que aprender com os seus próprios erros. Exato, tem que sofrer. Pode ter medo. Isso. Posso deixar um recadinho só que eu lembrei? Por favor, já. Não tenha medo de sair do local que você está, se está fazendo mal para você. Exato. Às vezes a gente fica amedrontado, Isso mesmo. Diminuindo o nosso potencial, nosso conhecimento, Isso achando que aquela oportunidade de trabalho é a única existente na face da Terra. Isso mesmo. Te falo, não é. Não tenha receio disso. Exato, Davi, é fantástico. Eu falo que o medo é uma forma de oprimir. Então, é muito mais fácil eu imputar o medo na cabeça do outro em vários aspectos, tá? Eu acho que pode ser um ponto aí para podcast, né? Olha lá, a gente pode se encontrar em algumas lives. Eu também vou te chamar aqui de novo, né? Com o maior prazer. Interessante. Por quê? Porque realmente é uma forma de segurar as pessoas para que elas não utilizem todos os seus talentos e tenham grandes resultados em alguns momentos. Então a gente um pouquinho mais por dia. Exato. Então eu prefiro aguentar algumas coisas, ficar quieta, porque o ruim, aqui eu entendo que tá ruim, mas eu tenho medo do que virá do desconhecido. Isso é natural do ser
humano, o medo do desconhecido me faz me manter quentinho no problema que eu já tenho. Eu falei, tá ruim, mas tá bom. Sabe aquele que você ouve de tá ruim, mas tá bom. Mas olha, foi um baita prazer estar aqui com você, você ter aceitado o nosso convite. Imagina, gratidão. É luz pra mim. Maravilhoso. Eu espero que você que está aí nos ouvindo tenha capturado vários desses pontos. Eu falo que é maravilhoso. A gente coloca aqui um roteiro, você viu que a gente passou assim, a gente nem percebeu, né? Gratidão e gratidão a vocês que estiveram com a gente. Se tiver alguma dúvida, eu tenho certeza o Davi, ele sempre disposto a responder alguma pergunta. Estou aqui também, mande uma pergunta e gratidão a todos vocês que nos acompanharam hoje. Obrigado, muito obrigada, viu? Muito bom. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e até o próximo episódio da Liderança Outlier. E você é um líder outlier. Muito obrigada, viu? Somos. Exato. Muito obrigada a todos. Até mais. Até.